Então vamos agora estudar os quadriláteros, os polígonos e os círculos. E aí vamos trabalhar o que eles representam no plano. Então vamos lembrar assim, ó, o que representa o polígono? Então o polígono é formado por uma região delimitada por segmentos de retas. E nós temos aqui o segmento AB, o segmento BC, CD, DE, EF e FG. Nós temos aí uma linha poligonal aberta. Mas no momento em que fechamos a figura, ligamos o ponto A ao ponto G, nós temos então um pedaço do plano compreendido por esse segmento de reta. Então nós temos a formação aí de um polígono. Agora vamos ver o seguinte, quando trabalhamos com polígono, nós vamos observar que cada biquinho que nós temos aqui, Azão, Bzão, Czão, Dzão, representam vértices do polígono. E cada pedacinho de reta, AB, BC, CD, representa o lado. Então não vamos esquecer nessa figura que o C, o D, o E, o F representam vértices do polígono. E o lado é o BC. Então nós temos aqui BC como lado. Agora, toda vez que temos dois segmentos de reta, nós temos um ângulo. Então temos aqui aquilo que dizemos ângulo interno do polígono. E se prolongarmos o lado CD, nós teríamos aqui o ângulo externo. E aí devemos lembrar, em cada vértice nós temos o ângulo interno e o ângulo externo. E vamos exatamente como no triângulo, recordar o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo perfaz 180 graus. E como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Então nós temos uma fórmula para dizer quanto é que representa a soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Essa conta aqui representa exatamente quantos triângulos nós podemos obter, a quantidade mínima de triângulos em que podemos repartir o polígono. E em decorrência disso, a fórmula ficaria assim, N menos 2 vezes 180, onde o N representa exatamente o número de lados, tá ok? E quando queremos obter a soma dos ângulos externos, então temos aqui, soma dos ângulos externos, SE. SE sempre resulta 360 graus, tá ok? E quando queremos obter número de diagonais, os números de diagonais é dado pela expressão N menos 3 sobre 2, que vai me dizer quantas diagonais nós temos presente no polígono. Só para exemplificar, vamos pegar aqui e colocar essa informação. Olha, quando trabalhamos com um polígono qualquer, nós temos aqui 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Quando unirmos esse vértice a esse, nós temos o lado. Mas quando unirmos esse a esse, nós temos diagonal. Então, isso representa diagonal. E o total de diagonais que nós vamos obter aqui nessa figura são 5 diagonais. Tá ok? Agora, para entender o nome dado a um polígono. Quando trabalhamos com um polígono, o número de lados que nós temos presente vai nomear o polígono. Então, como vimos, quando nós temos um polígono de 3 lados, o nome é triângulo. E quando nós temos um polígono de 4 lados, o nome é quadrilátero. Agora vale ressaltar o seguinte, de 5 em diante, por exemplo, o Brasil é o que no futebol internacional? Pentacampeão. Isso significa 5 vezes campeão. Quando trabalhamos com polígono, um polígono que tenha 5 lados será penta de 5 e acrescentamos no final a palavra gono, tá ok? No caso desse exemplo, dessa figura, nós temos 7 lados, então nós teremos um heptágono. O nome já diz quantos lados nós temos presentes no polígono. O que devemos lembrar e tomar cuidado é quando o polígono tem 9 lados, 12 lados e 20 lados. O nome não mostra quantos lados tem, então por isso precisamos guardar o nome e a quantidade de lados. 9 lados, eneágono. 12 lados, dodecágono.
e 20 lados, icosságono. Então vejam bem, houve uma questão no Enem em que falava que havia um polígono que era um icosságono. O aluno deveria saber quantos lados havia presente, tá certo? Então 20 lados quando o nome é icosságono. Agora, uma coisa que é importante, como vamos calcular a área de um polígono? Nós vamos dividir o polígono em triângulos. Como nós fizemos um estudo específico para triângulo, e nós podemos dividir qualquer polígono em triângulos. Então, ao querer obter a área de um polígono, nós podemos fazer assim, ó, dividimos na quantidade mínima de triângulos, calculamos essa área 1, a área 2 e a área 3. E para obter a área do polígono, então somamos as três áreas. A área do polígono será A1 mais A2 mais A3. Então, todo polígono ele pode ser dividido em triângulos ou ainda outras figuras conhecidas. É o que nós veremos em seguida, que representa a parte de quadriláteros. Outras das figuras planas que nós vamos estudar são os quadriláteros. E o que representa falar quadrilátero? Quadri, quatro, láteros, lados. Então, quadriláteros em forma geral, nós teríamos essa figura aqui, ó. Teríamos 4 lados e nós devemos lembrar, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, aplicada aquela fórmula vista em polígonos, nós iremos obter que a soma dos ângulos internos de todo polígono igual a 360 graus. Tá ok? Agora, em termos de número de diagonais, vamos lembrar que diagonais seria esse segmento não consecutivo. É uma reta que liga dois vértices não consecutivos. Então, nós teríamos aqui duas diagonais quando trabalhamos com qualquer quadrilátero. Mas agora temos alguns quadriláteros que sempre acabam aparecendo e nós devemos lembrar quais são as características e como calcular a área desses quadriláteros. Então, nós devemos lembrar assim, ó. Primeiro, o que é um quadrado? Normalmente o quadrado e o retângulo, vocês têm essa noção, lembram o que representa, lembram como é que calcula a área. Mas o que devemos lembrar é especificamente alguma das propriedades. Então vamos detalhar o que nós temos quando trabalhamos com cada uma dessas figuras. Primeira delas, o quadrado. Então devemos lembrar, o quadrado é um quadrilátero que possui os 4 lados de mesma medida. Tá certo? Então não podemos esquecer isso daqui. E além de ter os 4 lados de mesma medida, é obrigatório que os ângulos internos sejam de 90 graus. Aí sim teríamos a figura chamada quadrado. Agora, quais são as propriedades que advêm dessa informação? Então vamos colocar aqui a diagonal. Viemos aqui e colocamos a diagonal. Tá aqui. O que a diagonal provoca quando colocado? Vai dividir o quadrado em dois triângulos do mesmo tamanho. Ou seja, a diagonal passa exatamente no meio do quadrado. E nós teríamos então dois triângulos retângulos. Esse triângulo aqui embaixo e esse outro triângulo maior. Só que devemos lembrar que, no caso desses dois triângulos obtidos, os catetos têm o mesmo tamanho, tá certo? E fora essa informação, a diagonal vai dividir o ângulo ao meio. Então vamos recordar, o que é que acontece quando uma reta divide o ângulo ao meio? Ela é bissetriz do ângulo. Então nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Como a soma dos ângulos internos dá 45 graus, esse ângulo aqui embaixo também é 45 graus. Então, quando trabalhamos com um quadrado, nós devemos lembrar dessas informações. Quais são as características e o que acontece com a diagonal? Vamos colocar a outra diagonal, que seria essa daqui. Essa seria a outra diagonal. Mas, por que eu coloquei nessa outra cor? Porque nós vamos dar uma examinada nesse triângulo retângulo. E aí, quando nós temos um triângulo retângulo, devemos lembrar,
nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras e aí então nós podemos concluir que nesse caso aqui, a diagonal, que nós vamos chamar de desenho, tem como valor L raiz de 2 depois de aplicado Pitágoras. Tá ok? Essa é uma primeira informação. Outra informação é que quando colocamos essa diagonal, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles, que tem os dois catetos do mesmo tamanho. Toda essa descrição advém só pelo fato de colocarmos a diagonal. Outra coisa que não devemos esquecer, como calcular a área do quadrilátero que recebe o nome de quadrado? Então, normalmente vocês acabam lembrando, a área do quadrilátero, que é o quadrado, é lado raiz de 2, tá ok? Então, a área L quadrado. Então, não vamos esquecer, toda vez que estivermos trabalhando com o quadrado, o valor da diagonal do quadrado, L raiz de 2. E o valor da área do quadrado, lado ao quadrado. Tá ok isso? Então, vamos recordar, né? Trabalhamos com o quadrado, que é uma figura totalmente particular. Os 4 lados do mesmo tamanho e os 4 ângulos internos de 90 graus. Agora, normalmente vocês também acabam lembrando do retângulo. O retângulo é uma figura que no Enem tem aparecido sempre que aparece cálculo de área. Sempre que nós temos um cálculo de área, nós temos presente o retângulo. E o que é que o retângulo tem? Ele tem os lados opostos paralelos, do mesmo tamanho, então se aqui é B, aqui é B, se aqui é A, aqui é A. E os ângulos internos de 90 graus. Pronto, essa é a figura do retângulo. Agora, quando colocamos a diagonal, o que é a diagonal? É essa linha que une dois vértices não consecutivos. Essa diagonal vai dividir o retângulo ao meio. Agora nós devemos observar, como nós temos aqui um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo, que teria catetos de tamanho diferentes, esse ângulo aqui não é 45 graus, tá ok? Então não vamos esquecer essa informação. Só que nós podemos também, da mesma forma que no quadrado, obter o valor da diagonal. Vamos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras de que forma? Nessa figura, a diagonal ao quadrado seria A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí obteríamos o valor da diagonal. Diagonal ao quadrado igual A quadrado mais B quadrado. Tá ok isso? E aí, então nós teríamos essa informação. Agora vamos trabalhar o seguinte. Quando temos que calcular a área do triângulo retângulo, nós vamos calcular a área de que forma? Lado vezes lado. Então, a área do retângulo seria A vezes B. Essa é a medida da área do retângulo. Outra figura importante a ser trabalhada é o paralelogramo. O que representa o paralelogramo? Então, como o próprio nome fala, tem os lados opostos paralelos. Então, a figura do paralelogramo. Esse lado paralelo a esse e esse paralelo a esse. Em decorrência dessa informação, vocês vão obter que as medidas dos lados opostos vão ser da mesma medida, vão ter o mesmo tamanho. Então, se aqui for B, aqui é B. E se aqui for A, aqui é A. Tá ok isso? Então, quando trabalhamos com o paralelogramo, devemos lembrar qual é a característica. Agora, devemos notar o seguinte. Quando trabalhamos com o paralelogramo, as diagonais aqui, elas têm tamanhos diferentes, então devemos lembrar, olha, o tamanho dessa diagonal é diferente do tamanho dessa diagonal. E quando queremos calcular a área do paralelogramo, nós vamos ter que obter a medida da distância entre dois lados paralelos. Então eu estou pegando aqui a distância entre os dois lados que tem medida B. Então vou chamar aqui de Hzinho. Quando queremos obter a área do paralelogramo, então calculamos a área como sendo B vezes H. Tá ok isso? Essa é a informação quando trabalhamos com o paralelogramo. Agora vamos trabalhar com a
quarta figura, que é um quadrilátero, que se chama losango. Então, o losango. Nós devemos olhar o losango e lembrar de um balãozinho, tá certo? Então, aqui está a figura do losango. Qual é a particularidade do losango? Ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. A gente fala em geometria que os 4 lados são congruentes. Então, nós temos aqui L, 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 L. Agora, devemos notar que o losango, ele não é um quadrado. Por quê? Porque os ângulos internos não são de 90 graus. Mas, em contrapartida, nós podemos dizer que todo quadrado é um losango, porque ele tem os 4 lados de mesma medida. Tá certo? Então, quando observamos o losango, nós temos aqui somente que observar os lados, os 4 lados do mesmo tamanho. E em decorrência disso, quando colocamos a diagonal, que é essa medida, nós vamos ter que a diagonal vai dividir o ângulo ao meio. Ela também é bissetriz do ângulo. Então, nós temos essa diagonal, que é a diagonal menor, e essa outra diagonal, que é a diagonal maior, desão. E a particularidade é que as duas diagonais são perpendiculares. Devido a essa informação, nós vamos poder calcular a área do losango de uma forma diferente. Lembra quando trabalhamos com a área do triângulo? Nós temos nessa figura 4 triângulos retângulos do mesmo tamanho. Então, calculando a área de um retângulo e multiplicando por 4, nós teríamos essa informação. Esse cateto seria a diagonal menor dividido por 2. E esse cateto seria a diagonal maior dividido por 2. Fazendo o cálculo da área de um triângulo e multiplicando por 4, chegaríamos à fórmula Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Ou seja, quando trabalhamos com losango, nós temos uma fórmula específica para o losango. Nós utilizamos as diagonais para calcular quanto nós temos de área nessa figura. Então, devemos lembrar da figura e suas características. Nós temos que as duas diagonais são perpendiculares e, devido a isso, podemos calcular a área dessa forma. Tá ok isso? E, finalmente, nós temos a última figura em termos de quadrilátero, que é o trapézio. Como trabalhar, o que representa o trapézio? Então, vamos lembrar assim, ó. O trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Somente isso. É uma figura bem geral. Agora, os lados, os outros 2 lados, têm qualquer medida e são inclinados. Então, nós teríamos essa medida aqui e essa outra medida. Esse é o quadrilátero que é chamado trapézio. Agora, quando trabalhamos com trapézio, nós temos esse lado menor que é paralelo, vamos chamar de Bzinho. Vamos chamar de base menor. E esse outro lado paralelo, Bzão, base maior. Tá ok isso? E a distância entre os 2 lados será a altura do trapézio. Então, isso daqui representa a altura do trapézio. Agora, quando trabalhamos com o trapézio, vamos lembrar um pouquinho. É interessante que algumas figuras de geometria são fáceis de interpretar. Olha só, se dividirmos dessa forma a figura, vamos dizer assim que dividimos aqui em 2 triângulos. O triângulo abaixo à esquerda e o triângulo à direita acima. E a área do trapézio seria a soma desses 2 triângulos. A base do triângulo aqui à direita acima seria Bzinho. E a altura, é a distância do vértice até a linha da base, seria o próprio H. Então, quer dizer que a área do triângulo pequeno seria Azinho vezes H dividido por 2. E a área do triângulo abaixo à esquerda seria Bzão vezes H dividido por 2. Em decorrência disso, é que nós vamos obter a área do trapézio igual a Bzinho mais Bzão vezes a altura dividido por 2. Agora, em termos das diagonais. As diagonais no trapézio não vão apresentar nenhuma característica específica, tá certo? Então, basta lembrar
o que representa o trapézio e o que representa trabalhar com a área dele. Agora, numa forma geral, nós podemos falar assim, ó, o quadrado é a figura, o quadrilátero mais específico. Nós podemos dizer que o quadrado é um retângulo, o quadrado é um losango, o quadrado é um paralelogramo, o quadrado é um losango. Todas essas informações. Por quê? Porque o quadrado apresenta todas as características das outras figuras. Tá ok? Isso é só para vocês verem uma forma de comparação. Vamos trabalhar agora a figura plana dita círculo. Para vocês entenderem o que representa um círculo, nós podemos imaginar um disco de CD e vamos trabalhar aquela superfície prateada. Quanto de área temos naquela parte? Então, para entender essa figura, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos o disco, tá certo? E essa parte é a parte prateada. E queremos calcular quanto temos de área nessa superfície. Então devemos lembrar, a área do círculo é πr², onde vamos obter quanto temos de superfície. Agora devemos tomar cuidado quando queremos calcular o comprimento da circunferência. Então veja bem que esse valor é a área. Agora, quando queremos o comprimento da circunferência, dizemos também que é o perímetro do círculo. Então, o comprimento da circunferência representa exatamente essa linha amarela aqui. E nós temos que o valor dessa linha amarela esticada é como se tivesse feito assim, ó. Vemos aqui, cortamos a linha, esticamos a linha. Devido a essa informação, nós vamos obter o comprimento da circunferência C, que será dada por C igual a 2πr. Então, vocês estão apresentados para o πr. Então, no caso aqui, 2πr, que é o comprimento da linha da circunferência. Tá ok? Essas são as informações que se referem exatamente ao círculo, as medidas que vocês vão ter. E sempre vão ser obtidas em função daquele valor do raio. E o que representa o raio? A distância de qualquer ponto dessa linha amarela até o centro. É a medida do raio. Outra coisa que é importante é vocês lembrarem que nós podemos trabalhar com pedaços do círculo. Então nós podemos até falar de uma pizza. Nós temos uma pizza e cortamos uma fatia da pizza. O corte dessa fatia da pizza vai receber um nome em geometria de setor circular. E para obter quanto temos da área, não podemos esquecer. A área desse setor circular vai ser uma parte de πr². E aí devemos lembrar, nós temos essa área πr² quando temos a volta completa. Quando temos 360 graus, temos a área πr². Então dizemos que 360 graus corresponde a πr². E no caso dessa figura, se conhecermos a medida desse ângulo, θ, então nós podemos obter a área desse setor circular. Então, para o ângulo θ, nós vamos ter a área do setor circular. Tá ok? Então até vocês poderiam calcular quanto é que estão comendo de uma pizza, que pedaço da pizza, tá certo? Lembrando que nós temos uma série de informações na quantidade. Por exemplo, se esse ângulo fosse 180 graus, nós poderíamos dizer que temos metade da pizza. Se esse ângulo θ fosse 90 graus, nós teríamos 1/4. Se fosse 60 graus, 1/6. Se fosse igual à divisão num relógio analógico, nós teríamos em cada pedacinho 30 graus. Tá certo? Essa seria a correspondência de quanto é que foi pego na área total do círculo, que é πr². Outro pedaço que devemos lembrar quando trabalhamos com círculo é aquilo que falamos coroa circular. É a borda que temos do disco, tá certo? Então aquele cálculo se dará sabendo o valor da medida desse raio R e da medida desse raio
Rzinho. Então nós podemos calcular a área dessa borda fazendo πr² menos πr². E isso daria exatamente quanto teria naquela área que está demarcada na figura. Tá ok isso? Então, com essa informação, encerramos as áreas das principais figuras planas, que sempre devem ser lembradas quando vocês tiverem uma prova do Enem. Lembrar como é que estão relacionadas as fórmulas com os lados das figuras e com as medidas das figuras, que no caso do círculo é o raio. Vamos agora iniciar uma parte que é a geometria espacial. A geometria espacial, quando trabalhamos com sólidos no espaço. Então vamos apresentar para vocês aquilo que dizemos um poliedro. O que representa falar poli? Poli significa vários e edro, superfície. Então eu tenho em mãos aqui um poliedro. E aí nós devemos lembrar quais são as características presentes aqui. Qual o nome de cada elemento que está presente no poliedro. Muitas vezes, quando vocês observam a figura sólida, vocês não veem a parte traseira, mas o que vocês têm que lembrar é que ela existe e vocês têm essa noção. Tem a noção espacial do objeto, a profundidade. Então agora nós não estamos mais trabalhando com o plano, nós estamos trabalhando no espaço. Então agora vamos lembrar assim, ó, temos aqui na lousa outros tipos de poliedro. Nós temos aqui um poliedro que vocês verão mais adiante que se receberá um nome de prisma. E esse outro poliedro que mais adiante vocês verão que representa uma pirâmide. E em mãos eu tenho aqui um outro poliedro que também é um prisma. Tá ok isso? Para recordar. Quando trabalhamos com poliedro, vamos lembrar assim. Cada superfície observada receberá o nome de face. Então nós temos aqui uma face, duas aqui, 3, 4, 5 e 6. E cada biquinho que nós temos presentes aqui vai receber o nome de vértice, tá ok? E quando nós temos o encontro de duas faces, nós temos uma quina. Essa quina receberá o nome de aresta. Em todo poliedro convexo, nós vamos ter exatamente o número de vértices, número de arestas e número de faces. Então, se observarmos essa figura, vamos verificar, olha, veja bem que a linha tracejada, ela irá representar aqui uma aresta que nós não estamos observando de frente. Como nessa figura que eu tenho em mãos, vocês muitas vezes não vão estar observando a aresta que está na parte de trás. Então aqui na figura nós vamos ter a linha tracejada representando uma aresta, tá certo? E no caso desse poliedro nós vamos observar que ele apresenta 6 vértices. E quantas superfícies, quantas faces? Então uma aqui que é um triângulo, outra aqui que é outro triângulo e 3 retângulos. Então nós teremos nessa figura 5 faces e arestas. Então vamos lembrar, arestas representa o encontro de uma superfície com a outra, uma quina. Então nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, essa aqui embaixo, essa aqui em cima e essa lá atrás, 3 arestas. Mais 3 arestas aqui para formar o triângulo dessa face e mais 3 aqui. Então nós vamos obter 9 arestas. Tá ok? Então, observar essa figura, sempre vamos ter no poliedro esses nomes. Aquilo que representa a face, aquilo que representa vértice e aquilo que representa aresta. Então, observando agora esse poliedro, nós vamos verificar que nós temos aqui 4 vértices e 4 faces e quantas arestas? 6 arestas. Tá ok isso? Agora, é interessante uma coisa a ser observada. Toda vez que estivermos trabalhando com um poliedro que é dito convexo, quando falamos convexo é que ele não tem nenhum buraco, não tem uma entrância. Ele está toda hora formando o vértice para fora. Isso representa um poliedro convexo, que é o caso desse exemplo daqueles dois. Ou seja, quando nós temos um poliedro
que é dito côncavo, é como se tivéssemos um buraco aqui, tá certo? E aí então, esse buraco representaria uma entrada no poliedro. Então aqui nós teríamos um poliedro côncavo. Nós iremos trabalhar somente com os poliedros convexos. Tá ok isso? Agora, para entender qual a relação que existe entre o número de vértices, número de faces e número de aresta, existe uma relação. Essa relação é obtida dessa forma: o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces igual a 2. Isso vale para qualquer poliedro. Então, em mãos eu tenho um poliedro que tem 8 vértices, tá certo? 12 arestas e 6 faces. Esse poliedro, esse daqui e esse, tem que obedecer à mesma relação apresentada. Para vocês verificarem, 6 mais 5, 11. 11 menos 9, 2. Se nós fizermos a mesma coisa aqui, 4 mais 4, 8. 8 menos 6, 2. Que é exatamente essa relação apresentada. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, sempre igual a 2. Isso é uma fórmula que é dita experimental, que nós vamos observar que isso se verifica para qualquer poliedro. Tá ok isso? Agora, devemos lembrar alguns nomes do que representa esses poliedros. Quando falamos tetraedro, representa que ele tem 4 faces. Hexaedro, 6 faces. Octaedro, 8 faces. Icosaedro, então onde vocês viram a palavra icoságono? Quando nós tínhamos um polígono de 20 lados. Agora nós temos um poliedro de 20 lados, icosaedro. Tá ok isso? Então essa é a informação quando trabalhamos com a parte de poliedros. Agora passaremos a fazer alguns cálculos em cima das figuras espaciais. E então é importante vocês entenderem o que representa fazer exatamente esses cálculos. Normalmente vocês sabem o que representa uma embalagem Tetra Pak, que de 1 litro de leite, de 1 litro de suco. Então nós temos ali uma figura espacial que comporta um certo volume. Para vocês entenderem o que isso representa, nós temos a unidade padrão metro cúbico. E o que dizemos então o que representa o metro cúbico? O metro cúbico representa o volume de um sólido que recebe o nome de cubo, que tem como aresta a medida de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então aqui é 1 metro, aqui é 1 metro e aqui 1 metro. Então dizemos que esse sólido comporta um volume de 1 metro cúbico. Essa é a unidade padrão quando vamos trabalhar com o cálculo de volume. Quanto de espaço um sólido ocupa, tá certo? E normalmente no Enem aparece essa relação que é importante vocês lembrarem. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 metro cúbico comporta 1000 decímetros cúbicos. Então vamos lembrar assim, olha, metro cúbico é a unidade padrão. E é quando trabalhamos com decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é um submúltiplo do metro. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. E, em consequência, então, 1 metro cúbico, 1000 litros. Para vocês entenderem, muitas vezes vocês ouvem falar na sua casa que a caixa d'água comporta 1000 litros de água. Isso representa exatamente o volume dessa caixa d'água, tá certo? Outra coisa é que quando trabalhamos com quantidades pequenas, por exemplo, num comprimido, numa gota, nós vamos medi-la em mililitros. Ou seja, 1 mililitro corresponde exatamente a 1 centímetro cúbico. Isso representa expressar qual é o volume, por exemplo, desse sólido. Quanto caberia aqui dentro em termos de centímetro cúbico, metro cúbico. Então é importante vocês entenderem o que representa fazer o cálculo do volume. Outra coisa é fazer o cálculo da área. Saber quanto tem de superfície o meu sólido. Aquilo que te fala a área total.
toda a superfície que nós temos no sólido. Então, se observarmos essa figura, nós teríamos em todas as faces retângulos. E como vocês já viram na parte de geometria que é dita plana, que trabalha com as figuras planas, nós fizemos o cálculo de retângulo. Como calcular a área do retângulo? Então, nessa figura teríamos isso. Esse retângulo com o mesmo tamanho desse. Calcularíamos a área desse retângulo, multiplicaríamos por 2 porque estaria repetido a face. Essa face repetida aqui, calcularíamos essa área, multiplicaríamos por 2. Calcularíamos essa área, multiplicaríamos por 2 porque estaria multiplicado desse lado. Somaríamos todas as áreas, teríamos a área total do poliedro. Tá ok? Mais especificamente, vocês verão que existem fórmulas para o cálculo de área e para o cálculo do volume de um sólido qualquer. Então nós vamos passar a estudar alguns sólidos particulares.